Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Poder do Cosmos. A primeira coisa que eu quero dizer hoje é que estamos a menos de 200 subscritores para atingir os 10.000 subscritores no canal. E, portanto, volto a repetir, quando atingirmos os 10.000 subscritores no canal, vamos ter aqui uma surpresa para todos vocês e, portanto, vai haver aqui a possibilidade de haver um sorteio e de chegar uma pequena recordação, uma prenda aqui do Poder do Cosmos à casa de um de vocês. Agora, relativamente a outros assuntos, antes de passarmos ao vídeo propriamente dito, devido a questões de saúde que foram visíveis na grande maioria dos vídeos do mês de março, eu no mês de março não fiz absolutamente nada relacionado com promoções. Portanto, em março eu penso que só 2 ou 3 pessoas terão recebido leituras, o que significa que há leituras em atraso, há pessoas à espera das leituras. Não ativei nenhuma das promoções porque não estava em condições de saúde de o fazer e, portanto, aquilo que eu vos tenho a dizer é: finalmente eu acho que já está tudo resolvido, finalmente eu acho que já estou normal, que já estou bem, portanto as leituras vão começar novamente a ser enviadas, não se preocupem, as leituras já estão feitas algumas há algum tempo, mas eu vou voltar a tirar a leitura relativamente à pergunta que vocês fizeram extra, para que a pergunta esteja atualizada e não ser uma resposta de há 2 ou 3 meses atrás. Portanto, vocês vão receber as vossas leituras, elas vão começar a sair, não estejam preocupados com isso. E relativamente às promoções que deveriam ter sido em março, como eu não pude trabalhar em março, todas as promoções transitam para abril. Ou seja, a grande promoção, aliás, as 2 grandes promoções que nós temos durante o mês de abril é a possibilidade de fazer uma consulta de 20 minutos por 15 euros, que podem utilizar apenas uma vez, ou seja, não podem telefonar durante 20 minutos e depois mais 20, mais 20, mais 20, portanto, uma vez por pessoa. Ou então tem a possibilidade também de fazer uma leitura à vossa vida profissional pelo valor de 15 euros. E isto porque é uma visão global da vossa vida profissional. Porque se fosse apenas uma pergunta, não é esse o preço, como é óbvio, uma pergunta tem o valor de 5 euros e não 15 euros. Portanto, 15 euros é uma leitura verdadeiramente dita. Outras coisas que eu gostaria aqui de dizer no canal: eu peço muita desculpa, este vídeo está a sair atrasadíssimo, houve um problema ontem e ontem não foi possível gravar o vídeo e hoje, entretanto, como tinha consultas em atraso, só estou a conseguir gravar a umas horas assim à noite. Como já se aperceberam, estou outra vez a gravar à noite. Portanto, se não puderem estar a assistir à estreia, eu compreendo e peço desculpa, a culpa é minha, a culpa não é vossa. Mas de qualquer das maneiras, se estiverem a assistir à estreia, eu quero agradecer a todos os que estão presentes desse lado a assistir à estreia e recordar que quem assiste à estreia não pode andar com o vídeo para a frente, só pode andar com o vídeo para trás. Se vocês estiverem a assistir ao vídeo já depois da estreia ter acontecido, vocês podem abrir aqui mesmo em baixo a descrição do vídeo e na descrição do vídeo vocês vão ter para cada signo em que momento é que o vosso signo começa. Portanto, basta clicar lá e vocês serão enviados imediatamente para o minuto que vos interessa no vídeo relativamente aos signos. Vou voltar a recordar também que o Poder do Cosmos tem a loja do Poder do Cosmos no Facebook, em que temos uma série de artigos que vão desde cristais, passando por aromatizadores, por incensos, por velas, uma série de produtos e livros também. E hoje trago aqui para vos mostrar um dos livros que nós temos disponíveis, que são 10 revelações do além. Este livro é um livro muito interessante porque fala sobre experiências de quase morte, aquelas pessoas que entretanto regressam e o que é que elas têm para dizer e, portanto, acaba por estar aqui um estudo bastante interessante e eu acho que é um livro que realmente vale a pena. Ele está a ser vendido a um preço mais baixo do que aquele que se encontra nas livrarias, portanto, também é um livro a considerar. De resto,
Gostaria também de dizer que para entrarem em contacto comigo podem fazê-lo todos os dias para ter consultas no site da wengo.pt, onde eu me encontro todos os dias. Podem também fazê-lo para o e-mail, vai aparecer aqui em baixo, poderdocosmos, tudo pegado, @gmail.com. Podem também enviar de preferência SMS ou WhatsApp, porque eu não costumo ter aquele telefone com som, para o número de telefone que vai passar aqui em baixo também. Ou então podem fazer o quê? Enviar mensagem através da página do Poder do Cosmos. Eu durante o mês de março não li a grande maioria das mensagens e não respondi a ninguém. Portanto, eu só a partir de amanhã é o dia 3 de abril, é que eu vou começar a dar resposta às várias mensagens que lá estão e também aos vossos mails. Portanto, eu tenho visto os mails a entrar, as mensagens a entrar, mas não consegui ler e não consegui dar resposta. Portanto, só a partir de agora, de amanhã, é que eu irei começar a fazê-lo. Portanto, se mandaram aqui um mail ou uma mensagem e ainda não vos respondi, dentro dos próximos dias irei responder sem dúvida nenhuma, porque são imensos e vão demorar algum tempo a que eu consiga dar resposta a tudo isso. Mas podem enviar então mensagem pela página do Poder do Cosmos, podem deixar aqui mesmo um comentário em baixo no YouTube. Já sabem que temos o grupo do Poder do Cosmos e temos também o nosso novo grupo de apoio, Poder do Cosmos, o Despertar, que já conta neste momento com mais de 150 membros, em que nós podemos falar sobre desde a sincronicidade, ou seja, vermos constantemente sequências numéricas repetidas, sendo que o 1111 é aquele que se vê mais vezes, entre outras questões relacionadas com o despertar e com as energias que nós temos de despertar neste momento. Mas para não vos aborrecer mais, vamos então entrar no assunto que vocês estão à espera de ver hoje, que é o quê? O que é que as cartas de tarô e o que é que as cartas dos anjos têm para nos dizer esta semana para cada um dos signos do zodíaco. E vamos começar com Carneiro. Carneiros, vocês esta semana têm conselhos muito ligados à parte material, muito associados a dinheiro. Relativamente à vossa carta de tarô para esta semana, vocês têm o 10 de Pentáculos. E aqui no 10 de Pentáculos, se vocês repararem bem, tem aqui um homem e uma mulher que parecem estar aqui ou numa varanda. Eu por acaso tenho a sensação de varanda quando olho para aqui. Numa varanda ou então aqui sob um arco de uma porta, e depois podem ver aqui estas duas bandeiras e reparem nas roupas deles. Portanto, ela tem aqui um chapéu com uma pena, portanto claramente será alguém com dinheiro. Vê-se que ela tem ali um casaco também com uma estola e ele também tem roupas de quem tem algum tipo de posse. Portanto, ao olharmos para esta carta, nós compreendemos imediatamente que as pessoas que estamos a ver nesta carta não são pessoas que estejam a passar por dificuldades financeiras. Eu vou aqui aproximar porque vocês sabem que eu dou muita importância à simbologia da carta, porque se nós não entendermos os símbolos que estão nas cartas, nós nunca iremos compreender o significado delas. Portanto, deixem-me colocar assim, eu penso que está centrado para vocês poderem ver. E, portanto, esta carta, tal como eu já vos disse, eu não sei porque eu tenho mesmo a sensação que isto é uma espécie de varanda em que eles estão, e é uma carta que nos vem falar sobre o quê? Vem-nos falar exatamente sobre poder financeiro, domínio a nível do material, ou então algum tipo de herança. A parte da herança poderá não ser assim tão agradável, não é? Porque para haver uma herança quer dizer que alguém teve que falecer entretanto, senão não haveria herança. Mas quando fala sobre o poder material, o poder sobre o material e o domínio financeiro, isto significa o quê? Significa que esta semana vocês não irão sentir tantas dificuldades financeiras como têm sentido nas semanas anteriores. Portanto, será uma semana um pouco mais folgada para a grande maioria dos carneiros que nos estão aqui a assistir.
Não se esqueçam que quando nós fazemos uma tiragem para um signo, estamos a abranger muitas pessoas e há semanas em que a mensagem poderá estar mais dirigida a alguns de vocês e semanas em que poderá estar dirigida mais a outros. E não se esqueçam que depois têm os ascendentes também, não é? Mas isto significa esta semana o quê? Que é uma semana em que Carneiro terá uma semana um pouco mais desafogada, isto para quem está a passar por dificuldades financeiras, e se não forem carneiros a passar por dificuldades financeiras, significa até que poderão ter um tipo de ganho. Portanto, isto pode significar que podem ganhar dinheiro inesperado, significa que podem, por exemplo, receber um bónus que não estavam à espera, poderão ter aqui um aumento salarial, poderão, por exemplo, começar um novo trabalho a ganhar mais do que aquilo que ganhavam anteriormente. Portanto, esta carta tem tudo de bom relacionado com a parte financeira, carneiros. E depois, como conselho dos anjos, como mensagem dos anjos, esta semana, vocês têm uma carta com fadas. Eu já vou ler o que é que diz aqui em baixo, mas fadas é muito importante, eu vou aqui mostrar para vocês poderem ver. As fadas pertencem ao reino elemental e para além das fadas no reino elemental, nós temos também os duendes. E os duendes estão muito associados aqui a dinheiro, porque são os duendes que teoricamente têm no outro lado do arco-íris o pote com o ouro. E portanto esta carta, ao nos estar a aparecer, está-nos a remeter também para a parte financeira e para a possibilidade de haver ganhos financeiros, o que faz todo o sentido se nós associarmos à carta de tarô. No entanto, aparecer aqui uma carta com fadas é também uma carta muito ligada à natureza, porque o reino elemental é um reino que quer proteger a natureza. E isto pode significar o quê? Pode significar que poderão ter que se ligar mais à natureza esta semana. Isto significa o quê? Irem, por exemplo, até à praia, passearem na praia, irem até um jardim, passear numa floresta, colocar os vossos pés na terra e sentir mesmo a terra, mas também pode significar ajudar a natureza. E isso pode passar por fazerem reciclagem, por exemplo, tentarem promover que não se suje tanto a rua, passar mensagens que possam ajudar o nosso meio ambiente, e é tudo isso que esta carta nos traz como conselho dos anjos. Ou seja, estejam mais ligados à natureza esta semana, conectem-se mais com a natureza, pensem sobre como é que podem ajudar o meio ambiente, como é que podem reduzir a poluição, como é que podem, por exemplo, reciclar ou poder ajudar de outras formas. E não se esqueçam, como estamos a falar do reino elemental, aos quais os gnomos também pertencem, ou melhor, os duendes, nós estamos aqui a falar também da possibilidade de ganhos financeiros. Eu vou só aqui aproximar então a carta para que vocês possam ver o que tem escrito aqui em baixo, mas a carta diz-nos o seguinte: fadas. Tem uma forte ligação às fadas e o seu propósito de vida envolve ajudar a Mãe Natureza. E, portanto, era exatamente isso que eu estava a dizer. Aquilo que está a ser pedido de vocês esta semana, carneiros, é ajudar a natureza, ajudar a Mãe Natureza. Portanto, ajudar a limpar, ajudar a proteger contra a poluição, ajudar o nosso meio ambiente, reciclar, passearem pela natureza, conectarem-se com a natureza, que pode ser feito andando descalços no jardim, andando descalços na praia, por exemplo, e não se esqueçam que, associando ambas as cartas, esta de tarô e esta porque nos remete para os duendes e para o pote de ouro, significa o quê? Financeiramente será uma semana mais estável para vocês e poderá até incluir a possibilidade de haver ganhos financeiros com os quais não estão a contar. E passamos então para Touro. Touro, vocês esta semana têm uma carta de tarô um pouco enigmática. A carta que vocês têm é o Page of Swords, que é como quem diz o pajem de espadas ou o valete de espadas. E nesta carta nós podemos ver aqui um jovem que
tem uma espada na mão, que está a olhar em frente e que está aqui com um ar também pensativo. E, portanto, esta carta, quando nos aparece, remete-nos necessariamente para alguém de uma idade um pouco mais jovem. Atenção que isto não quer dizer, e eu já expliquei isto em vezes anteriores, quando nós estamos a tirar cartas para a generalidade do signo, nós não devemos dar importância se é um homem, se é uma mulher, e devemos tentar apanhar a essência da carta. E aqui é exatamente isso que nós temos de fazer também, porque esta carta, apesar de parecer representar alguém mais jovem, e daí ser um valete e não ser um rei, por exemplo, deixa aqui algumas dúvidas. Eu, pelo menos, quando olhei, eu fiquei com algumas dúvidas sobre a idade que este valete teria na realidade. Mas o que é que esta carta, afinal, significa? O valete de espadas, aquilo que nos vem dizer é que é alguém um pouco mais jovem, lá está, mas é alguém que está a observar algo muito importante, que é o quê? Os princípios do poder. E os princípios do poder podem significar o quê? Os princípios do poder pode querer dizer, por exemplo, que a pessoa esta semana, nomeadamente touros, vocês poderão estar um pouco mais inclinados para pensar na parte política, poderão estar mais inclinados a pensar, por exemplo, a nível profissional, na chefia da empresa para a qual trabalham. Se a empresa for vossa, poderão estar a pensar até na forma como tem estado a liderar a empresa. Ou seja, quando nós falamos aqui em princípios de poder, o poder não tem apenas a ver com o poder político. Podemos estar a falar, por exemplo, de alunos a olhar para professores, podemos falar de filhos que estão a olhar para pais, podemos falar de empregados que estão a olhar para o patrão, podemos falar de pessoas a olhar realmente para o governo do seu país. Mas isto significa o quê? Significa que vocês, touros, esta semana vão ter uma tendência maior para tentar entender algo que está acima de vocês a nível de poder, tentar entender como é que esse poder trabalha e como é que vocês se poderão movimentar relativamente a isso. Ou seja, imaginem, vocês têm uma situação para resolver e precisam de passar por alguém que esteja acima de vocês. Isto significa que vocês irão estar atentos às regras pelas quais têm de passar para conseguir atingir os vossos objetivos. Relativamente à mensagem dos anjos esta semana, e eu acho muito interessante a junção das duas cartas, porque estamos a falar de uma carta que representa o chakra da garganta. E o chakra da garganta é um chakra extremamente importante. É um chakra que fica localizado mais ou menos nesta zona. É de cor azul, um azul um pouco mais clarinho, porque aqui na terceira visão é que temos um azul índigo, mas aqui um azul um pouco mais clarinho. E é importante porquê? Porque é um chakra que, quando não está bem, reflete algumas coisas. Ou seja, isto pode significar que esta semana vocês devem dizer a vossa verdade. O que é que isto significa? Significa que vocês devem dizer aquilo que está dentro de vocês. Se vocês têm alguma coisa a dizer a outra pessoa, digam esta semana. Se for de coração, se for sentido, digam. Não reprimam aquilo que têm para dizer. Portanto, se tiverem que falar com a outra pessoa que está na relação com vocês, falem, digam aquilo que têm a dizer. Se precisarem de falar no vosso local de trabalho, esta semana é a altura certa para o fazer. Portanto, qualquer coisa que vocês tenham para dizer, esta semana é a altura certa. E não é preciso ser apenas falando. Portanto, nós falamos aqui do chakra da garganta e pensa-se imediatamente na fala, mas na realidade isto tem a ver com a comunicação de uma forma em geral. Portanto, isto significa não apenas falar, mas, por exemplo, escrever. Vocês também podem ter a vossa verdade por escrito. O que interessa é que vocês devem expressar-se esta semana, devem expressar os vossos sentimentos, devem expressar aquilo que é a vossa verdade e devem expressar aquilo que está dentro de vocês e que precisa de sair. Quando nós temos algo para dizer e não dizemos, o nosso chakra da garganta pode ficar bloqueado.
E o que é que acontece se o chakra da garganta ficar bloqueado? Pode acontecer ficarmos com rouquidão, podemos começar a perder a voz, podemos começar a ficar com tosse, podemos ficar com uma inflamação na garganta, podemos até sentir um aperto nesta zona, como se nós quiséssemos respirar e o ar não passasse. Portanto, para não terem que passar por essa situação, esta semana, meninos e meninas do signo Touro, se vocês de facto sentirem que é preciso falar, que é preciso dizer o que sentem, não se retraiam, digam. Eu vou chegar aqui a carta mais perto para que vocês possam ver melhor e também para poderem ler as letras que estão aqui em baixo. E em baixo o que diz é: os anjos estão a ajudá-lo a expressar amorosamente a sua verdade. O que é que nós queremos dizer com a sua verdade? Quer dizer as vossas ideias, portanto, aquilo em que vocês pensam, aquilo em que vocês acreditam, aquilo que para vocês faz sentido, aquilo que necessita de ser dito, que necessita de ser expressado por vocês. Não se retraiam, digam. E se nós juntarmos aqui as duas cartas, nós temos alguém que está aqui a estudar os princípios do poder e depois temos aqui esta recomendação de falar a verdade, a vossa verdade. Isto pode significar o quê, juntando as duas cartas? Que vocês podem estar a olhar para uma situação a nível de poder, ou seja, alguém acima de vocês com a qual vocês não concordam, e devem dizer que não concordam. Isto é uma das ligações que nós podemos fazer entre estas duas cartas. Imaginem que vocês estão a olhar para a parte política e não concordam. Digam, expressem-se, façam essa mensagem sair de alguma forma. Imaginam que tem a ver com os vossos pais, vocês não concordam com uma regra imposta pelos vossos pais. Falem, digam de coração, expliquem porque é que não concordam, expliquem porque é que seria melhor a regra ser feita de outra forma, ser diferente. Imaginem, por exemplo, que tem a ver com a parte profissional. Não concordam com algo que a administração da empresa está a fazer. Se calhar vocês até têm uma ideia melhor e poderia ajudar toda a empresa. Expressem-se. Portanto, aquilo que têm a reter esta semana, touros, é o seguinte: vão ter uma tendência para estudar situações de poder e devem dizer e expressar aquilo que é verdade para vocês, aquilo em que vocês acreditam. Touros, esta é a semana de falar, é a semana de escrever, é a semana de dizer a vossa verdade. E passamos agora para Gêmeos. Gêmeos, esta semana vocês têm a Rainha de Pentáculos. Portanto, eu vou aqui mostrar a carta para que vocês possam ver. A Rainha de Pentáculos, se nós observarmos bem a carta, e eu volto a dizer, eu digo sempre isto todas as semanas, mas eu acho que é mesmo muito importante reterem esta ideia. É importante nós vermos o símbolo que está na carta, o tipo de simbologia que é utilizada. E esta Rainha de Pentáculos, a primeira coisa que nós vemos é que ela tem a mão apoiada sobre um pentáculo gigante. Portanto, ela parece estar serena, parece estar calma. No entanto, pelo ar que ela tem, pela coroa, depois até pelo véu que ela tem aqui em baixo, pela roupa, nós conseguimos compreender que há alguém que tem posses. Portanto, é alguém que parece estar bem a nível financeiro, é alguém que parece ter aqui algum tipo de poder, mas que ao mesmo tempo é também alguém descontraído. Portanto, o que é que significa esta carta? Eu vou voltar a recordar. Se fosse uma leitura individual, seria importante ver se era uma rainha ou um rei. Mas como estamos a fazer uma leitura para um signo inteiro, nós vamos nos focar apenas nas características desta personagem e não se é um homem ou uma mulher. Porque quando estamos a falar de signos, não importa ver essa parte. Eu vou colocar aqui então a rainha para que vocês possam ver melhor. Esta rainha já nos saiu outras vezes no passado, portanto eu penso que já saberão, já a conhecem. Mas basicamente o que esta carta nos está a dizer é que esta mulher é uma mulher muito inteligente e muito inclinada a manter a ordem e a eficiência. Ela é generosa, segura e completamente liberta de preocupações materiais.
Não precisa, porque ela tem dinheiro, nota-se pela postura dela, nota-se pelo anel, nota-se pela coroa, nota-se pelas roupas e, portanto, vocês aqui não devem reter se é um homem, se é uma mulher, devem reter estas características. E Gêmeos, o que é que isto quer dizer na prática para vocês esta semana? Quer dizer que esta semana vocês vão ter a vossa intuição e a vossa inteligência muito mais elevada e muito mais apurada até do que aquilo que costumam ter, ou pelo menos têm tido nas últimas semanas. Quer dizer também que vocês se vão sentir muito mais inclinados a ter as coisas à vossa volta em ordem, ou seja, isto pode significar uma necessidade vossa de organizar o espaço à vossa volta, terem a vossa casa mais arrumada, o vosso escritório mais arrumado, o vosso gabinete mais arrumado, o vosso carro também mais arrumado. Poderão ter também uma tendência maior para a eficiência. Isso significa que não vão estar a querer desperdiçar tempo esta semana. Vocês vão querer fazer as coisas da melhor maneira possível, da forma mais eficaz possível, ou seja, de uma forma que seja mais rápida, de uma forma que seja mais perfeita, por assim dizer. E também vão ter uma sensação de segurança muito grande e, acima de tudo, uma sensação a nível material de não terem preocupações. E não terem preocupações significa o quê? Que vocês esta semana não têm que se preocupar, na grande maioria, como é óbvio, com problemas como é que eu vou pagar as contas esta semana, como é que eu vou comprar algo que eu preciso esta semana e que é importante. Esta carta vem nos dizer que vai haver aqui uma sensação de segurança financeira. Diz-nos também que vocês vão ter uma tendência a serem mais generosos. Mais generosos pode ter a ver não só com a parte material, de emprestar dinheiro a alguém ou comprar algo a alguém, mas pode também ter a ver com aquela parte em que vocês poderão oferecer ajuda a alguém. E é isso que esta carta nos traz. Relativamente à carta dos anjos, e vocês vão ver até que ponto isto está interligado, vocês têm esta semana a deusa. E a deusa é uma carta extremamente importante. Porquê? Porque a deusa remete-nos imediatamente para o nosso lado feminino. E antes que os homens que estão a assistir ao vídeo pensem que esta carta não tem nada a ver com eles, todos nós, homens e mulheres, temos um lado feminino e um lado masculino. O lado feminino, neste caso, trata do quê? Trata de algo como a intuição, que é muito mais ligada à parte feminina do que à parte masculina, a expressão criativa e, portanto, é exatamente sobre isso que esta carta nos vem falar esta semana. Ou seja, vocês esta semana estarão com a vossa intuição muito mais elevada, portanto, será mais fácil para vocês conseguirem, por exemplo, pressentir algo que está para chegar, vão conseguir sentir dentro de vocês se uma determinada pessoa ou situação vai ser benéfica para vocês ou não, portanto vão estar muito mais intuitivos, vão também ter aqui necessidade de se expressar de uma forma mais criativa e, portanto, é uma semana interessante se nós pensarmos que ao mesmo tempo temos uma carta que também nos vem falar sobre o quê? Vem-nos falar sobre aquela generosidade, a inteligência estar um pouco mais apurada e, portanto, se aliarmos a inteligência com a intuição, é uma combinação poderosa, é uma combinação que vai trazer aqui bastantes benefícios. Mas eu vou ler então o que é que diz aqui por baixo na carta da deusa. Ela assim está bem, assim vocês já a conseguem ver. E a deusa diz: expressa a sua energia feminina divina, aceitando a sua intuição mágica e essência cuidadora. Porque é verdade, a energia feminina é isso que traz. Portanto, traz-nos a intuição, traz-nos a expressão criativa, mas traz-nos também a parte cuidadora, aquela parte da mãe que quer proteger, aquele carinho materno diferente, aquele carinho especial que as mães têm pelas suas crias, pelos seus filhos. E, portanto, é isso que vocês vão ter esta semana aqui a puxar mais por vocês. Portanto, Gêmeos, o que é que estas cartas vos estão a querer dizer?
O que vos estão a querer dizer é que vocês esta semana podem ter uma semana mais tranquila relativamente à parte financeira. É uma semana em que poderão ter a vossa inteligência e a vossa intuição mais apurada. É uma semana em que poderão ter tendência para ser mais generosos, mas é também uma semana em que poderão não só ter a intuição mais apurada, como também ter necessidade de se expressarem de uma forma criativa ou artística, e vão também sentir aqui uma necessidade diferente de cuidar. Vão se sentir muito mais cuidadores do que aquilo que já costumam ser. E se juntarmos o ser cuidador com a parte generosa, acaba por fazer sentido termos esta junção. Portanto, Gêmeos, esta semana, muito importante, generosidade, inteligência, intuição e uma vontade imensa de cuidar dos outros. Passamos agora para Caranguejo. Caranguejos, vocês têm uma das duas melhores cartas do baralho de tarot inteiro esta semana. Vocês têm nada mais, nada menos do que a carta do mundo. E esta carta, basta nós olharmos aqui para os símbolos para percebermos até que ponto ela realmente tem aqui uma conotação magnífica. Portanto, nós conseguimos ver esta mulher com aquilo que parecem ser duas toras na mão e depois ela tem todo este ramo à volta dela e temos uma cabeça de águia, uma cabeça de um homem, temos aqui um boi em baixo, mais um leão do outro lado e, portanto, toda esta carta nos vem apelar a um sentimento de grandiosidade, de algo grande, de algo importante e, portanto, esta semana, Caranguejos, e vocês têm tido semanas até um pouco complicadas, isto significa que a vossa semana será muito mais fácil. Portanto, eu vou aqui colocar a carta para que todos vocês possam ver melhor e para que possam compreender porque é que todos nós pensamos sempre que esta carta é uma das duas melhores. Já agora, por curiosidade, para quem não sabe, são consideradas as duas melhores a carta da estrela e a carta do mundo. E vocês, caranguejos, têm a do mundo esta semana. Portanto, esta carta vem-nos falar sobre o quê? Vem-nos falar sobre a possibilidade de conseguirem atingir prosperidade. E aqui, prosperidade, estamos a falar literalmente no sentido financeiro. Portanto, isto significa que vocês poderão receber algum dinheiro que não estavam à espera, poderão ter um aumento a nível profissional, poderão ter a sorte de ganhar num jogo, por exemplo, alguma coisa, como se for aqui na Europa o Euromilhões, não é? Em Portugal temos o Totoloto, a lotaria. Portanto, uma coisa desse género, mas isto significa o quê? Prosperidade, ganhos financeiros, pode-se até falar aqui de uma espécie de riqueza, mas eu não queria ir assim tão longe. Portanto, isso é algo com que vocês poderão ter a sorte de contar esta semana. Para além disso, esta carta representa também o quê? Que vocês poderão vir a ser reconhecidos ou até recompensados pelo vosso trabalho honesto. Isto significa o quê? Imaginem que vocês têm andado a esforçar-se imenso na vossa vida profissional e ninguém vos tem andado a reconhecer por isso. Esta semana, talvez o vosso chefe vos diga alguma coisa nesse sentido. Talvez tenha chegado à altura de vocês serem promovidos, ganharem um prémio. Muitas vezes nós, para sermos reconhecidos, nem sequer precisamos de ser promovidos ou ganhar um prémio. Muitas vezes, simplesmente ouvirmos alguém dizer: fizeste um bom trabalho, estou feliz com o teu trabalho e com o teu desempenho, é o suficiente para nos sentirmos bem, é o suficiente para ficarmos felizes. E, portanto, quando se fala de reconhecimento, poderemos estar a falar disso. Quando se fala de algum tipo de ganho, para além do reconhecimento, pode ser algo tão simples como: imaginem uma criança que ficou muito feliz com algo que vocês fizeram e que vos dá um desenho, ou então imaginem que vocês são médicos ou terapeutas ou enfermeiros e há alguém no hospital, um doente ou um familiar de um doente, decide dar-vos uma pequena prenda. Portanto, quando nós falamos em reconhecimento, não tem necessariamente que ser apenas financeiro. Muitas vezes o reconhecimento passa por alguém nos dar uma palavra, dizer-nos qualquer coisa
vida mais bonita, fazer-nos sentir mais felizes, mais completos, fazer-nos sentir que tudo aquilo que nós fazemos durante todos os dias não está a passar ao lado. As pessoas estão a reparar, as pessoas sabem que estamos a fazer alguma coisa e estão-nos agradecidas por isso. Portanto, esta carta é maravilhosa a esse nível e ainda quer dizer também mais coisas, como, por exemplo, que pode haver aqui uma alteração no vosso estatuto. O que é uma alteração no vosso estatuto? Isto pode ser, voltamos outra vez à parte profissional, pode ser uma promoção e, portanto, o vosso estatuto fica alterado. Pode ser, por exemplo, imaginem, vocês estão numa escola e vocês agora saberem que vão passar para uma escola superior. Isto pode ter a ver também com os alunos que se estão a preparar para ir para a universidade e que mudam de estatuto, porque estamos quase a chegar à altura em que os alunos vão por aí, portanto já se estão a preparar aqueles que querem ir para a universidade. Pode significar, por exemplo, a nível amoroso, que se não têm namorado, poderão passar a ter um namorado ou uma namorada. Se já estiverem a namorar, poderão passar a noivos. Se já forem noivos, poderão estar a casar. Portanto, uma alteração de estatuto, ou seja, tudo de bom a vir com esta carta. Podem vir ganhos materiais, pode vir o reconhecimento do vosso trabalho, pode vir a mudança de estatuto, pode vir prosperidade. Portanto, vocês esta semana, caranguejos, não podiam estar com uma carta melhor. Relativamente a conselho dos anjos, à carta dos anjos, temos uma carta que fala sobre cristais. E esta carta vem-nos falar sobre o quê? Primeiro vem-nos falar sobre algo muito importante que tem a ver com o próprio poder dos cristais. Portanto, esta carta não vos está a dizer qual é que é o melhor cristal para vocês. O que esta carta vos está a dizer é que o uso de cristais esta semana pode ser benéfico na vossa vida. Eu vou aqui ler o que é que a carta está a dizer para vocês também a poderem ver, porque temos aqui uma espécie de um anjo com asas e diz-nos o seguinte: a energia dos cristais apoia-o e ajuda-o na situação atual. Ora, considerando que nós temos aqui uma semana fantástica para caranguejo e uma vez que não temos um conselho específico de um determinado cristal, isto significa que cada um de vocês, caranguejos, devem ver o que é que vocês necessitam mais esta semana. Se acham que necessitam mais de amor, de afeto, por que não utilizar um quartzo rosa? Se necessitam mais de uma proteção, por que não uma turmalina negra? Se precisam de transmutar energia na vossa casa, por que não uma selenite? Se não se sentem bem de saúde e precisam de melhorar, por que não uma aventurina? Por que não um quartzo verde? Isto são apenas poucos exemplos, porque existem muitos mais. Mas o que esta carta vos vem dizer é: vocês esta semana têm tudo de positivo. Se vocês utilizarem o poder dos cristais, vão ser ajudados sem dúvida alguma e não se esqueçam, é uma semana de prosperidade, reconhecimento do vosso trabalho e também possibilidade de uma alteração no vosso estatuto. E passamos agora para Leão. Leõezinhos. Nós decididamente temos qualquer coisa para fazer que não estamos a fazer. Estamos a voltar a receber uma espécie de aviso e estão a voltar a falar-nos em determinadas preocupações que nós podemos ter. Portanto, isto leva-me a crer que há uma série de leõezinhos por aí têm uma decisão que precisam de tomar e que não estão a tomar e andam a adiar e a preocupação vai cada vez amontoando mais e eu não sei o que é que os anjos podem fazer mais para tentar acordar aqui os leõezinhos. Mas vamos começar primeiro pela parte mais positiva, que aliás eu até acho que esta carta vem dar força para aquilo que a outra depois nos vem dizer. A nível de tarot, nós temos
a Queen of Swords, ou seja, a Rainha das Espadas. E quando nós olhamos para esta carta, nós vemos que ela está aqui a segurar esta espada, tem aqui as rosas à volta dela, tem ali também umas nuvens por trás, tem uma coroa, toda ela também a parecer corações invertidos, mas com espinhos ao mesmo tempo. E esta mulher o que é que nos transmite? Transmite-nos, por um lado, uma sensação de calma, por outro lado, transmite-nos também a imagem de uma mulher com força, de uma mulher com garra, de uma mulher que consegue ultrapassar tudo aquilo que for preciso ultrapassar. Como sabem, quando nós fazemos uma leitura para o signo e não para um indivíduo, não interessa se é homem, se é mulher, vai nos interessar o quê? As características da personagem que está nesta carta. E as características desta mulher, eu penso que são mais do que evidentes. Portanto, claramente a Rainha de Espadas está a mostrar a alguém que tem uma grande força, é alguém extremamente independente e é alguém que é capaz de fazer o quê? É alguém que é capaz de entrar pelo mundo, fazer o caminho dela e marcar a sua passagem no mundo. Portanto, não se esqueçam que isto é muito importante. Estamos a falar de quem? De alguém extremamente independente, alguém com força, alguém capaz de passar, de ultrapassar o caminho todo que tem pela frente, seguir pelo mundo à frente, e uma mulher que tem muita força. Portanto, leões, seja qual for a dificuldade pela qual vocês estão a passar, seja qual for a decisão que vocês têm de tomar, o que esta carta está a dizer é: vocês são fortes, vocês são independentes e vocês têm a força que necessitam para fazer aquilo que é necessário fazer. Parem de arrastar situações, parem de continuar em situações que não têm futuro, parem de continuar a insistir em algo que não vai funcionar. Vocês são independentes, vocês não precisam de estar agarrados a ninguém, vocês são fortes, vocês não ficam sozinhos e fracos. Vocês, mesmo que fiquem sozinhos, fracos nunca ficarão, são fortes. E vocês têm a força que precisam e tudo aquilo que precisam para enfrentar o mundo inteiro se for preciso. Portanto, parem de ter medo, façam o vosso caminho, tomem a tal decisão que os anjos pedem há tanto tempo que vocês tomem. Depois aparece o quê como conselho dos anjos? A caixa divina. E a caixa divina tem a ver com o quê? A caixa divina tem a ver com vocês estarem neste momento com imensas preocupações ou então com uma preocupação em particular. Portanto, há algo que vocês querem resolver, há algo que vocês querem ultrapassar e que não sabem muito bem como é que hão de o fazer. E então os anjos dizem que devem agarrar nessas preocupações e enviar a Deus ou enviar diretamente para os anjos. E como é que eles aconselham a que o façam? Através da caixa divina, ou seja, agarrarem numa folha de papel, escreverem as vossas preocupações nessa folha de papel e colocarem numa caixa e entregar a Deus, entregar aos anjos, ver qual é que é o conselho que depois vai aparecer. Lembrem-se, e nós vamos falar disso no vídeo de quinta-feira, da questão da sincronicidade. A sincronicidade é quando o universo tenta falar connosco através de números, através de símbolos, através de músicas, através de sonhos. Portanto, quando nós temos uma preocupação ou temos uma pergunta e entregamos essa pergunta ao universo, a Deus, aos anjos, aos arcanjos, como é que eles nos vão responder? Como é que eles vão atender às nossas preces? Através de sincronicidade. Portanto, ou vão começar a ver números, ou vão começar a ver símbolos repetidos, ou vão começar a ouvir música sempre a passar a mesma parte da mesma música. Eu, ano passado, andei a ser perseguida por uma música durante não sei quantos meses até eu ter entendido o significado. Mas é assim que as coisas funcionam a nível divino. Eles têm que nos enviar a mensagem de alguma maneira e nem sempre é uma maneira completamente óbvia. Mas é por isso que há muita gente a ver o 11-11, o 22-22, 33-33, entre outras combinações numéricas diferentes. Porque é a
maneira que o universo tem de entrar em contacto connosco. Portanto, já sabem, entreguem a vossa preocupação ao divino, entreguem a vossa preocupação a Deus, mas depois fiquem atentos e vejam a sincronicidade. Vejam como é que estão a ser contactados e o que é que essa mensagem significa para vocês. Só para ler o que é que está aqui por baixo então da caixa divina. Diz: escreva quaisquer preocupações, ansiedades ou desejos num papel. Coloque-o num recipiente especial, a caixa divina, entregando assim a questão ao divino, permitindo a sua ajuda. Portanto, é simples. O que é que estas cartas nos estão a dizer? As duas em conjunto. Leõezinhos, estão a dizer que somos independentes, que somos fortes. Estão a dizer que nós temos a capacidade de ultrapassar qualquer situação e de conquistar o mundo, se nós quisermos. E estão a dizer também que se tivermos medo, ansiedade ou alguma preocupação, devemos escrever numa folha de papel e entregar a Deus. Entregar ao divino, entregar ao universo, entregar aos anjos ou aos arcanjos. Mas não se esqueçam, façam a tal entrega aos anjos e aos arcanjos, mas depois estejam atentos às mensagens com as respostas. Portanto, estejam atentos a sequências numéricas, músicas, símbolos ou sonhos que vocês possam ter após fazerem a vossa pergunta. E passamos agora para Virgem. Virgem, a nível de tarô, vocês têm uma carta que já saiu nos nossos vídeos dos signos anteriormente. Estou a falar do quê? Do 6 de Pentáculos. Nesta carta, como vocês podem ver, tem aqui um homem que tem uma balança. A balança, pelo que podemos ver, está equilibrada. Os pentáculos, 3 de cada lado, também estão alinhados e estão equilibrados. E depois vemos aqui em baixo estas mãos e vemos aqui dinheiro. O que é que isto nos leva a crer? Leva-nos a crer que estamos perante uma pessoa que é justa e que está a distribuir de forma generosa aquilo que tem. E nós sabemos que é de forma generosa e justa porque a balança está equilibrada e os pentáculos também estão equilibrados tanto num lado como no outro. O que é que isto significa então? E esta carta já nos saiu anteriormente. Significa, virgens, eu vou colocar aqui a carta mais de perto, significa que vocês esta semana poderão ver a vossa generosidade recompensada de forma material. Mas atenção, apenas vai ser recompensada a generosidade que foi dada de coração. Ou seja, se vocês só foram generosos porque tinham outro tipo de intenções, se vocês foram generosos para receber alguma coisa em troca, ou se vocês foram generosos para ficarem bem vistos, em princípio vocês não irão ter a tal recompensa a nível material. No entanto, se foi uma generosidade que vos saiu do nada, que apareceu porque fez sentido para vocês naquele momento, uma generosidade que veio de coração mesmo, algo que vocês quiseram fazer para ajudar, para fazer o bem, uma generosidade que foi feita sem pensarem minimamente em qualquer tipo de recompensa. Essa é a generosidade que vai ser recompensada de alguma forma esta semana. Eu sei que quando nós falamos numa recompensa material, a primeira coisa em que se pensa é dinheiro. Eu não estou a dizer que vocês não vão ser recompensados com dinheiro, porque pode acontecer. Mas uma recompensa a nível material poderá não ser apenas dinheiro. Poderá, por exemplo, alguém dar-vos uma pequena lembrança, por exemplo, uma criança fazer-vos um desenho. Eu acho que já é a segunda vez que eu falo em crianças a fazer desenhos. Não sei porque que eu não costumo falar em crianças nos vídeos, mas é a segunda vez que isto me sai hoje. Mas pode ter a ver com uma criança que vos faz um desenho, pode ter a ver apenas com uma pequena lembrança, uma senhora que, por exemplo, pinta um pequeno quadro e vos ofereça, ou que faça um bordado e vos ofereça. Portanto, não quer dizer que seja com dinheiro, mas quer dizer o quê? Que o facto de terem sido generosos de coração e sem esperar absolutamente nada em troca, irá ser reconhecido e, de certa forma, recompensado. E essa é a mensagem principal para Virgem. Relativamente ao conselho dos anjos, temos aqui uma carta chamada Paz. E por que esta carta nos aparece?
Porque nós, seres humanos, não somos exatamente como aparecemos nos filmes. Nos filmes, os pais e as mães são sempre perfeitos, têm sempre as palavras corretas, sabem sempre o que dizer, sabem sempre o que fazer e fazem sempre tudo certinho. Na vida real isso não é bem assim. Na vida real o pai e a mãe também erram e, portanto, não quer dizer que não vos amem, mas podem cometer erros. Vocês podem ter uma mãe que seja muito severa ou podem ter um pai que seja muito rígido e vamos mesmo falar de pessoas, de situações em que temos mães e pais que verdadeiramente não sabem ser mães e pais, nem têm vocação para ser mães, nem para ser pais. Nós sabemos muito bem que no mundo há aí mães e pais muito complicados e é por isso que há crianças maltratadas, crianças abandonadas. Portanto, isto para vos dizer, virgens, que nem todos os pais são maravilhosos e fantásticos e acertam em tudo e fazem tudo corretíssimo logo à primeira. E esta carta vem-nos dizer exatamente isso, que os nossos pais também podem ter sido imperfeitos e que, por terem sido imperfeitos, podem ter-nos deixado aqui algumas sequelas, como, por exemplo, problemas de autoestima, problemas de autoconfiança ou outro tipo de situações. Esta carta também pode significar que temos que olhar para os nossos pais e dar atenção ou a ambos ou a um deles que poderão estar a necessitar de vocês esta semana. Portanto, virgens, pensem bem esta semana se algum dos vossos pais ou ambos necessitam da vossa ajuda. Quem foi criado por avós, vejam se os vossos avós estão a necessitar de ajuda esta semana. Se quiserem olhar para dentro, vejam se esta semana estão com algum problema a nível de autoestima, a nível de autoconhecimento, a nível de autoconfiança. Analisem-se um pouco para tentar entender. De qualquer das formas, eu vou aqui aproximar a carta que tem aqui um senhor e uma senhora. A senhora aqui com uma bola que parece quase uma bola de cristal, enquanto o senhor está a tocar. E estão os dois sorridentes e felizes. E esta carta depois, aqui em baixo, nas letras mais pequenas, diz-nos o quê? A verdade divina é que os seus pais o amam eternamente da melhor forma que sabem. Ok? Os anjos estão a ajudá-lo a curar qualquer dor associada ao seu pai ou à sua mãe. Portanto, era mesmo isso que eu estava aqui a dizer. Esta dor que pode estar associada ao pai ou à mãe, pode ser a dor, imaginem, de um deles já ter partido. No meu caso, eu já não tenho cá o meu pai e é uma dor tremenda e quem já passou por isso sabe do que é que eu estou a falar. Mas também pode ter a ver com alguma dor que eles vos tenham provocado, não por já não estarem entre nós, mas uma dor que eles vos tenham provocado devido a algum erro durante a vossa educação enquanto vocês estavam a crescer. Imaginem que a mãe era rígida demais, imaginem que o vosso pai vos proibia de fazer determinadas coisas, ou às vezes até o contrário, imaginem que os vossos pais tinham regras a menos e que vocês andaram muito mais à solta e que se calhar até tinham tido necessidade de ter mais regras, ter mais estrutura, ter mais ordem. De qualquer das formas, o que estas cartas nos dizem é: nem que seja a nível divino, os pais amam-nos eternamente. E porquê é que eu digo nem que seja a nível divino? Porque muitas vezes na Terra não é isso que nós vemos. Muitas vezes nós vemos crianças abandonadas, crianças maltratadas, mas não nos podemos esquecer de que todos nós somos luz, todos nós estamos aqui para aprender alguma coisa, e que a luz nunca saberia que era luz se não existissem também as trevas. Isto significa que, por vezes, é necessário que nos aconteçam coisas negativas para nós depois darmos valor àquilo que é positivo e que é bom. E, portanto, parte da nossa caminhada espiritual também passa por aí, pela nossa capacidade de compreendermos esta dualidade entre a luz e as trevas. Sem trevas, nós não saberíamos que éramos a luz porque não teríamos base de comparação.
Ou seja, muitas vezes os nossos pais, que não são perfeitos e que nos tratam de uma forma menos correta, podem estar aqui para nos ajudar a ultrapassar uma lição, a ajudar-nos para ultrapassarmos mais conhecimento, para aprendermos mais e para evoluirmos mais. E no fim, aquelas pessoas que nós pensávamos que eram tão negras e tão más e tão ligadas às trevas, até se podem revelar grandes companheiros nossos a nível da alma que nos estiveram a ajudar a aprender uma lição. De qualquer das formas, eu volto a repetir, mensagem muito importante para vocês então esta semana. Já sabem, por terem sido generosos, irão ter uma recompensa. Esta generosidade teve que ser de coração e a recompensa poderá ser material, o que não significa dinheiro necessariamente. E pensem bem nos vossos pais. Será que algum deles está a precisar da vossa ajuda? Será que algum deles já partiu e vocês estão com saudades e ele está a precisar ou ela está a precisar que vocês falem com eles um pouco, às vezes que visitem o local de descanso onde eles estão? Pensem sobre isto esta semana, virgens, porque é isto que está a ser pedido de vocês. E passamos agora para Balança. Balança, esta semana as vossas cartas, atenção, bastante positivas, são cartas agradáveis. Eu sei que falo muito neste nome, mas isso quer dizer que a Lis Fragoso esta semana também pode andar um pouco mais tranquila. Relativamente à carta de tarô, nós temos aqui o 9 de Pentáculos. E vocês sabem que eu farto-me dizer isto em todas as cartas, que é muito importante olharmos para os símbolos. E aqui podemos ver uma senhora, uma mulher, que claramente tem posses a nível financeiro. Dá para ver porque ela tem aqui uma série de pentáculos à volta do pescoço, tem aqui um turbante na cabeça, com uma pena, com aquilo que parece ser também um cristal. Dá para ver pelos brincos, aliás, pelo simples facto de ela ter ali aquela luva com aquele pássaro em cima da luva e a luva estar ali para proteger das garras, o facto dela estar a mexer nas uvas e ter aquele anel. Portanto, toda esta carta faz-nos pensar em opulência, faz-nos pensar em poder, faz-nos pensar na parte material também. E, portanto, quando esta carta nos sai, o 9 de Pentáculos, eu acho que ainda só tinha saído uma vez até hoje, portanto, esta é a segunda. Esta carta aqui, quando nos aparece, vem-nos falar sobre as características desta mulher. E, portanto, o 9 de Pentáculos fala-nos de alguém que está contente, alguém que está muito satisfeito com o quê? Com o sucesso financeiro e também com algo que tem conseguido atingir, mas não necessariamente a nível financeiro. Isto significa o quê? Isto significa que esta semana os balanças poderão estar felizes com algum ganho financeiro, poderão estar felizes com algum investimento que fizeram, poderão estar felizes porque a vossa vida financeira está um pouco mais tranquila esta semana do que tem estado nas outras semanas. Podem estar felizes, enfim, por tudo aquilo que tenha a ver com algo de positivo relativamente a dinheiro. A outra parte que vos pode deixar felizes é que vocês, balanças, poderão estar felizes também com algo que conseguiram alcançar, que não tem a ver com dinheiro, mas que vocês conseguiram e era importante para vocês. Isto pode ter a ver com conseguirem reconhecimento de alguma coisa, pode ter a ver com vocês terem conseguido ajudar alguém e conseguirem sentir-se felizes pelo facto de terem proporcionado essa ajuda a outra pessoa. Portanto, tudo aquilo que vocês conseguiram conquistar, vocês esta semana vão se sentir felizes com isso. Não só com a parte financeira, mas também com outro tipo de ajudas. Relativamente à carta dos anjos, vocês vão ficar aqui espantados a alguns, outros talvez não, mas vem-nos falar do quê? Mediunidade. Balanças, porquê é que esta carta nos está a aparecer? Balanças está a aparecer porque provavelmente vocês estarão a ser contactados esta semana por algum ente querido ou por alguém que já partiu. Isto pode significar que poderão estar a sentir intuições, sensações,
podem estar a ter a sensação de ter cheiros em algumas zonas da vossa casa, poderão, por exemplo, estar a ter sonhos com alguém que já partiu, poderão estar a ter sonhos de premonições, de algo que depois acontece mesmo, que se concretiza, poderão na vossa casa estar a ouvir os móveis a estalar, poderão estar a ouvir, por exemplo, os vossos aparelhos eletrónicos a ligar ou a desligar sozinhos, enfim, de alguma forma, e existem imensas, é como se vocês estivessem a ser contactados esta semana pelo outro lado, pelo lado de lá. E, portanto, em princípio, será alguém que vocês conhecem ou pelo menos alguém da vossa família. Muitas vezes somos contactados até por familiares que nós não chegamos a conhecer em vida. Isto acontece e há pessoas que não sabem. E às vezes faz-se a descrição da entidade que se está a ver e a pessoa diz que é impossível porque não conheceu aquele avô ou aquela avó. Não precisam de conhecer, porque se forem da mesma família, estão associados. Ora, se nós juntarmos as duas cartas, aquilo que nós podemos ver é o quê? Que aquilo que está a acontecer a nível da mediunidade não é para vocês terem medo. Não é. Porquê? Porque a carta de tarô é positiva. Esta carta de tarô vem falar de ganhos materiais, vem falar de vocês estarem contentes com a vossa vida financeira, vem falar de vocês estarem felizes por conseguiram atingir um objetivo ou algo que era importante para vocês e, portanto, se temos uma carta completamente positiva a nível de tarô, quer dizer que este contacto que alguém está a tentar fazer com vocês tem que ser um contacto pela positiva, ou seja, não é uma entidade que vos venha fazer mal, não é um espírito que vos venha fazer mal. É alguém que vos vem passar uma mensagem que em princípio é importante para vocês, mas é uma mensagem pela positiva e não pela negativa. Eu vou só aqui baixar a de tarô para que vocês vejam esta carta mais de perto. E esta carta depois diz-nos que tem a capacidade natural de contactar entes queridos falecidos. Portanto, já sabem, balanças, esta semana, se estiverem realmente a ter sonhos, sensações, cheiros diferentes na vossa casa, a madeira a estalar, os móveis a estalar, as luzes a falhar, aparelhos eletrónicos em casa ou a avariar ou a ficarem assim a ligar e a desligar sozinhos, não se preocupem, porque há alguém que está a tentar entrar em contacto convosco, mas não para vos fazer mal. E nós sabemos que não é para vos fazer mal, porque a carta de tarô é positiva. Portanto, balanças, esta semana estejam atentos aos vossos sonhos, às vossas sensações e à vossa intuição. E aproveitem o facto de terem uma semana em que podem sentir contentamento a nível financeiro e podem também sentir que conseguiram atingir algo que era importante para vocês. E passamos agora para Escorpião. Até agora ainda não tínhamos tido nenhuma leitura que tivesse uma advertência um pouco maior, ou seja, ainda não tínhamos tido uma fava. E para vos ser sincera, eu acho que esta semana não temos nenhuma fava daquelas mesmo complicadas e perigosas. Para quem não sabe o que é esta brincadeira da fava, tem a ver com o grupo que costuma assistir às estreias e às vezes fala-se de quem tem as cartas piores da semana é quem levou a fava em vez do brinde do famoso bolo rei. Mas passando à frente das brincadeiras do grupo que está presente nas estreias, vamos então ver, escorpiões, o que é que se passa com as vossas cartas. Vocês esta semana, a nível de tarô, estão com o Knight of Rods, que é como quem diz o Cavaleiro de Paus. E o Cavaleiro de Paus, como vocês podem ver, é aqui alguém que está a olhar em frente, mas ele vai protegido, porque ele tem aqui toda esta armadura, tem este bastão que ele segura, é quase como se ele fosse preparado para uma espécie de guerra, apesar de ir aqui com um bastão em vez de ir com uma espada. E depois podemos ver aqui por cima da cabeça este ser que, por um lado, parece uma águia porque tem asas, mas depois o rabo não é bem de águia, parece, enfim, quase como se fosse um rabo de iguana. Portanto, é
um ser assim um pouco diferente. E esta carta vem representar o quê? E é isso que é importante nós aqui conseguirmos ver. Vamos lá aqui colocar no meio para vocês poderem ver bem as vestes, poderem ver bem aqui a carta do nosso Cavaleiro de Paus. O nosso Cavaleiro de Paus representa quem? Representa alguém que esta semana vai viajar num caminho. Isto é um pouco difícil de explicar, mas vai representar alguém que esta semana vai viajar num caminho desconhecido. Portanto, é alguém que se vai aventurar e que vai entrar por um caminho que não conhece completamente. Portanto, é quase como se fosse dar um salto de fé ou como se fosse arriscar. E, portanto, em vez de ficar na zona de conforto, em vez de ficar naquela zona em que se sente melhor e em que conhece tudo, não. Vai arriscar, vai dar o passo em frente e vai aqui tentar ver um mundo novo, um mundo diferente, uma nova oportunidade. E é isso que esta carta nos mostra e é por isso que ele está protegido desta forma. Portanto, lá está. Esta pessoa é uma pessoa que vai seguir as suas convicções, vai seguir as suas crenças, vai por um caminho que não está bem conhecido, mas aí vai ele cheio de coragem, cheio de esperança. Esta carta também pode significar que alguns de vocês, escorpiões, poderão fazer uma mudança de residência muito em breve, ou seja, poderão literalmente estar a mudar de casa e esta carta também representa uma mudança de casa. No entanto, considerando a mensagem dos anjos que eu vos vou mostrar, eu acredito que esta carta está muito mais virada para aqueles escorpiões que vão dar o tal salto de fé e que vão tentar entrar aqui por um caminho que para eles é-lhes desconhecido. E digo isso porquê? Porque a carta dos anjos vem-nos falar de proteção e diz-nos literalmente: proteja-se. E depois tem aqui uma imagem do arcanjo Miguel a tentar proteger, a tentar ver se nada de errado pode acontecer. Portanto, se nós juntarmos as duas cartas, temos uma carta que fala sobre alguns escorpiões irem seguir por um caminho desconhecido, mas irem atrás das suas crenças, irem atrás daquilo em que eles acreditam, mesmo não conhecendo o caminho que vão fazer. E depois temos esta carta a pedir proteção. Eu vou aqui chegar a carta mais perto para ler aqui a parte de baixo. E esta carta diz-nos o quê? Proteja-se de energias agressivas ou provenientes do medo, imaginando um casulo de luz de cura à sua volta. Isto pode nos trazer aqui dois significados. Isto pode significar o quê? Que por um lado temos aqui o arcanjo Miguel a dizer: proteja-se e tenha cuidado com este caminho que vai seguir, ou pode significar o quê? Proteja-se e tenha fé, não tenha medo relativamente ao caminho que vai seguir. Portanto, o meu conselho, considerando que nós podemos ter aqui dois significados, é seguir aquela que foi a minha primeira intuição quando eu vi as duas cartas juntas, que é: querem seguir por um caminho desconhecido, sigam, mas não o sigam cegamente. Se é um caminho desconhecido, tenham cuidado, protejam-se. É muito fácil pedir a ajuda do arcanjo Miguel para estarem constantemente protegidos por ele. Portanto, protejam-se nesse caminho. Não se esqueçam de que os anjos não vos abandonam, mas como são anjos de luz, vocês têm que pedir a ajuda deles, têm que pedir a proteção deles. Caso contrário, eles estão um pouco limitados para não quebrar as regras do livre-arbítrio sobre que tipo de ajuda é que eles vos podem dar. Portanto, já sabem, esta semana, possibilidade de residência para alguns, a grande maioria vão seguir as vossas crenças, vão seguir aquilo em que acreditam, vão dar um salto de fé num caminho desconhecido, mas devem lembrar-se de que se devem proteger. E uma boa maneira de se protegerem é pedindo ajuda aos anjos e aos arcanjos. E passamos agora para Sagitário. Sagitário, vocês esta semana estão aqui também com cartas bastante interessantes e ditas e apoiadas hoje também pelo Sr. Fofus, que decidiu juntar-se agora durante o signo de Sagitário.
A nível de tarô, vocês têm esta semana o Page of Cups, que é como quem diz o pajem de cálices ou o pajem de copas. E esta carta, como vocês podem ver, é uma carta bastante interessante, porque vemos aqui alguém realmente com aspecto mais jovem, no entanto, acaba por ter aqui duas tulipas, acaba por ter este chapéu enorme que até nos faz lembrar os chapéus dos marinheiros antigamente, na época dos descobrimentos, aqui também em Portugal. Temos aqui este cálice com um peixe que está dentro do cálice, portanto há aqui toda uma simbologia extremamente importante ligada a esta carta. E portanto esta carta vem-nos falar sobre o quê? Vamos aqui ver se o Fofuxo me deixa pôr a cartinha mais a jeito. E aqui o pajem de cups, Fofuxo não pode estar em cima do microfone. Aqui este pajem de cálices ou de copas vem-nos falar sobre o quê? Vem-nos falar sobre alguém que está aqui a desenvolver uma compreensão emocional relativamente a si mesmo e aos outros. Portanto, isto quer dizer o quê, Sagitários? Que vocês esta semana vão finalmente começar a compreender melhor não só a vossa parte emocional, como também a parte emocional de outras pessoas que vos rodeiam. Portanto, é quase como se vocês fossem ter a capacidade de fazer aqui uma autoanálise muito importante a nível emocional, mas também conseguirem, de certa forma, ter mais empatia pelos outros, uma vez que os vão compreender também melhor a nível emocional. Portanto, esta carta representa isso, mas pode representar também o quê? Um novo princípio. E o novo princípio pode passar, por exemplo, por um nascimento ou por uma determinada oportunidade. Portanto, quando nós falamos aqui de um nascimento, isto quer dizer que há Sagitários esta semana que podem passar a ser mães ou pais, tios ou tias, avós ou avós. Portanto, pode haver um nascimento a acontecer esta semana na vossa família. Pode haver aqui um novo princípio. Um novo princípio pode ser o quê? Imaginem o iniciar de um novo relacionamento, o iniciar de um novo emprego, algo a nível profissional. Pode significar vocês, por exemplo, irem fazer uma viagem que nunca fizeram. Portanto, esta carta está relacionada com tudo isto. Nós poderemos estar a falar de vocês terem uma melhor compreensão a nível emocional de vocês próprios, uma melhor compreensão a nível emocional dos outros. Podemos estar a falar aqui de um nascimento que possa ocorrer na vossa família, ou podemos estar a falar de um começo na vossa vida. Pode ser a nível profissional, a nível familiar, pode ser a nível amoroso, ou até pode ser a nível de amizades, uma nova amizade que vocês façam, ou um novo hobby que possam começar também. Relativamente à mensagem dos anjos, esta semana para vocês temos o quê? Temos o chakra do plexo solar. E é curioso nós termos o chakra do plexo solar ao mesmo tempo que temos uma carta que fala sobre emocionalmente vocês se entenderem melhor a vocês e aos outros. E porquê? Porque o plexo solar ajuda-nos também a estabelecer as ligações e os relacionamentos com as outras pessoas e, portanto, a compreendermos melhor o outro. Eu vou ler o que é que diz aqui em baixo relativamente ao plexo solar. Diz-nos, chakra do plexo solar. É seguro ser poderoso e assumir o comando da sua vida de forma positiva. Por que é que esta carta está a aparecer? Esta carta está a aparecer porque esta semana, Sagitários, vocês poderão estar aqui com algumas questões relacionadas a poder e a controle. E estas cartas, carta aqui que sai do plexo solar, quer garantir-vos de que vocês são poderosos e vocês têm que acreditar no vosso próprio poder, no vosso poder interior. E o chakra do plexo solar é um chakra muito curioso, porque muitas vezes quando nós queremos estabelecer relacionamentos tem a ver com ligações que também se fazem a nível do chakra do plexo solar. E portanto, juntando as duas cartas, a ideia com que nós ficamos é exatamente essa.
que, portanto, aqui quando se fala do plexo solar, estamos a falar a nível das conexões que nós podemos estabelecer com os outros e daí termos uma melhor compreensão a nível emocional do que se poderá estar a passar com outra pessoa também, mas a nível de tarot não se esqueçam que é muito importante o que saiu esta semana. Portanto, vocês devem recordar-se de que são importantes, de que são poderosos, de que têm a força dentro de vocês mesmos, de que são mais fortes do que aquilo que vocês acreditam, mas saiu também esta carta para vos dizer o quê? Que esta semana têm a possibilidade de se conhecerem melhor a vocês mesmos a nível emocional, compreender melhor os outros a nível emocional e têm também aqui a possibilidade de ter um novo começo nas vossas vidas ou até um nascimento. E passamos agora para Capricórnio. Capricórnio, esta semana a nível de signos tem sido uma semana em que praticamente todos os signos estão a ter mensagens positivas e isso não é o usual aqui, como vocês sabem. Portanto, geralmente temos uma série de signos que têm aqui coisas complicadas, mas sem dúvida nenhuma, Capricórnios, vocês têm aqui a conjugação. Se não é a mais perfeita, porque já tivemos um signo com a carta do mundo, se não for a mais perfeita, é a segunda mais perfeita. Porquê? Porque vocês têm como carta de tarot o As de Cups, que é como quem diz o As de Cálices ou o As de Copas. E esta carta, que já nos saiu em semanas anteriores, mostra-nos uma flor de lótus. E depois, por cima da flor de lótus, nós temos uma mão que sai de uma nuvem, portanto, a representar o divino, a mão do divino que aparece e está a segurar um cálice que transborda, portanto um cálice que parece que nunca para, que está sempre cheio, tão cheio que transborda cá para fora. E depois temos o quê? Temos uma pomba, o símbolo da paz. Portanto, desde a flor de lótus, a água que transborda, a pomba, esta mão que vem da nuvem, toda esta carta é uma carta que nos remete para quê? Para um sentimento de paz e um sentimento de alegria. E isso é o principal, a retirar do As de Copas. Eu vou aqui mostrar-vos, vou aqui a ver se está centrada. Está centrada. E, portanto, o As de Copas tem a ver com o quê? Tem a ver com a essência da beleza, tem a ver com felicidade, tem a ver com amor e tem a ver, atenção, com paz relativamente a questões sentimentais. Portanto, isto quer dizer o quê, Capricórnios? Ainda hoje falei com uma Capricórnia que está a sofrer por questões sentimentais. Portanto, isto não quer dizer que todos vocês esta semana sintam a tal paz. Mas ela, por exemplo, eu vou só aqui dizer o primeiro nome, que é Filipa, ela não me vai levar a mal. A Filipa está a sofrer realmente neste momento, mas não é um sofrimento enorme. Portanto, está a acontecer algo desagradável, algo que ela não quer, mas ela está a saber lidar com a situação. E é isso que esta carta nos vem dizer também. Portanto, esta carta vem-nos falar desses tais sentimentos de alegria, vem-nos falar desses tais sentimentos de nos sentirmos em paz, de conseguirmos aproveitar bem a harmonia, aproveitar bem o amor, aproveitar bem a felicidade e vem-nos dizer também o quê? Que podemos sentir tranquilidade em assuntos relacionados com a vida sentimental. Aquela senhora com quem eu falei não está feliz neste momento, mas está em paz com a situação, aceitou a situação. E é isso que esta carta nos traz. Mesmo que a situação sentimental seja difícil ou não seja a situação que vocês gostariam de ter, esta semana com esta carta vocês vão conseguir pelo menos aceitar aquilo que está a acontecer e a conseguirem continuar a vossa vida de forma calma e tranquila, que nem sempre é fácil de fazer quando a nível amoroso algo não corre como nós gostaríamos. Portanto, Capricórnios, é para aproveitar. Sintam esta energia positiva, sintam a alegria, sintam o amor, sintam a felicidade, sintam este transbordar de paz que esta carta vos vem trazer e aproveitem a vossa parte sentimental estar calma e estar pacífica ou pelo menos não vos causar tanto sofrimento como seria de esperar.
Relativamente à mensagem dos anjos, vocês estão muito bem acompanhados. Estão acompanhados do nosso arcanjo Rafael. E o arcanjo Rafael é um arcanjo que está ligado a quê? É um arcanjo que está muito ligado à cura. E a cura pode ser uma cura física, pode ser uma cura emocional, pode ser uma cura a nível espiritual. Portanto, tudo aquilo em que o arcanjo Rafael toca está relacionado muito com cura. Isto pode significar o quê? Imaginem o caso daquela senhora que eu disse que a nível sentimental as coisas não estão a correr como ela gostaria, ainda hoje falei com ela. Podemos ter aqui o arcanjo Rafael a enviar-lhe uma energia de cura a nível emocional e ser por isso que ela está mais tranquila, está mais calma. Porque é isso que o nosso arcanjo Rafael faz por nós. O nosso arcanjo Rafael, se estivermos doentes fisicamente, se ele puder, ele ajuda. Se a nossa dor for psicológica, ele ajuda. Se for emocional, ele tenta ajudar. Se for uma dor espiritual, ele também tenta, desde que isso não vá contra o nosso livre-arbítrio. E, portanto, o que é que esta carta nos vem dizer aqui embaixo, nas letras mais pequenas? Vem-nos dizer: o anjo de cura está consigo a apoiar o seu trabalho de cura. Aqui, quando dizemos o seu trabalho de cura, isto quer dizer que podemos estar a falar da vossa cura. Por exemplo, vocês que estão a sofrer neste momento e vão atingir este sentimento de felicidade e de paz e de alegria, poderão estar a beneficiar da cura do arcanjo Rafael, ou poderão ser vocês os terapeutas e terem uma maior capacidade de cura esta semana para ajudar quem vos procura. Vocês podem ser psicoterapeutas, vocês podem ser terapeutas holísticos, vocês podem ser médicos, enfermeiros, etc. Portanto, todas as pessoas que estejam a lidar com profissões de cura ou profissões em que tentam ajudar, pelo menos, a amenizar as dores que por aí estão, poderão estar a trabalhar em conjunto com o arcanjo Rafael. E, portanto, é muito interessante ver esta junção de cartas, em que, por um lado, temos aqui a sensação de alegria, a sensação de felicidade, do amor a transbordar, da paz e da nossa vida sentimental estar mais tranquila, ao mesmo tempo que temos um arcanjo Rafael a enviar luz de cura para todos os membros do signo de Capricórnio, para fazer o quê? Para ajudar os Capricórnios esta semana a não sofrerem tanto a nível físico, emocional, psicológico ou espiritual. E passamos agora para Aquário. Aquário, vocês têm aqui um conjunto de duas cartas extremamente interessante. Eu lembro-me de vocês aqui em semanas anteriores, não sei se na última, mas pelo menos há 2 ou 3 semanas atrás, eu recordo-me que sim, vocês estavam todos muito virados para a parte amorosa, todos muito virados para a construção de novos laços, a evolução do amor, da amizade, etc. E agora, de repente, há aqui uma mudança no tom para Aquário. E Aquário esta semana vai estar muito mais sério, muito mais íntegro e muito mais racional do que aquilo que tem estado nas outras semanas. Isso quer dizer o quê? Que vocês, como carta de tarot, têm o Imperador. E já falámos sobre esta carta aqui várias vezes no canal. A carta do Imperador representa um homem sentado no trono. Esse homem tem aqui uma águia. A águia também é um símbolo de poder. Ele tem uma espada de um lado, tem um cetro do outro lado. No entanto, a espada está virada para baixo, ou seja, o primeiro instinto dele não é o de lutar, mas ele tem a espada só no caso de ser necessário e ele precisar de fazer alguma coisa. Vemos também que o Imperador é um homem um pouco mais velho, o que significa o quê? Experiência. E vemos também que o chapéu dele tem o formato da cabeça de uma águia, que nos vem revelar também inteligência, astúcia e, acima de tudo, também rapidez mental. É esta a simbologia desta carta. E este homem está aqui de perna traçada, tranquilamente, a olhar em frente, mas pronto, caso seja necessário, a agarrar
pegar na espada, virar a espada para cima ou para a frente e seguir para a luta se tiver de seguir. No entanto, este homem prefere usar a astúcia e não necessariamente a violência. Portanto, eu vou aqui aproximar um pouco mais a carta para vocês poderem ver bem. Isto quer nos dizer o quê depois de tudo isto que eu disse? Isto quer dizer que esta carta representa uma pessoa que possa estar a ter uma maior maturidade, e isto não tem a ver com a idade, porque há pessoas que podem ter 40, 50 anos e serem extremamente imaturas, e há pessoas com 20 ou 30 que são muito mais maduras do que pessoas de 40 ou 50. Portanto, aqui não interessa a idade, interessa a maturidade emocional que a pessoa tem. É sobre esse tipo de maturidade que esta carta nos fala. Portanto, nós podemos ver aqui uma pessoa mais madura, mais matura, que vem com o quê? Vem com a convicção e com a habilidade de executar na perfeição planos e ideias. Ao mesmo tempo que esta pessoa vem com esta capacidade de executar planos e ideias, ela vem também como? Vem assegurar-se de que consegue ter um olhar sobre todas as situações, sobre todos os ângulos diferentes que a situação tem. Ou seja, é alguém que, apesar de ter essa maturidade, apesar de ter essa astúcia, tem também a capacidade de ver o todo da situação, mas estudar também as partes dentro do todo. E, portanto, isso sim vai fazê-lo compreender tudo muito mais facilmente. Porque se olharmos só para o todo, vão-nos faltar alguns pormenores. Se olharmos apenas para os pormenores, não vamos ver bem como é que é a visão do todo. E este homem acaba por fazer uma junção aqui das duas situações. E é isso que é tão interessante com esta carta. Portanto, este homem é alguém capaz de olhar para as situações de uma forma diferente, é capaz de manter aqui a estabilidade, o controle e a razão. E, portanto, vamos deixar de falar em homem e vamos falar então em, afinal, o que é que esta carta significa para os aquários. Acima de tudo, aquários significa que vocês vão estar mais observadores, vão estar mais racionais do que emocionais esta semana. Quer dizer que vocês vão estar muito convictos relativamente às vossas ideias, vão estar muito convictos relativamente a qual é o caminho pelo qual vocês devem seguir e vão sentir também uma estabilidade na vossa tomada de decisões. Portanto, esta carta é interessantíssima porque mostra uma perspectiva diferente para os nossos aquários. Mostra o quê? Convicção, habilidade de executar planos e ideias, manter uma visão geral das situações, conseguir manter estabilidade, controlo e racionalidade. Vocês estão aqui com uma racionalidade, com um controlo, com um poder esta semana, aquarianos, absolutamente fantástico. Ao mesmo tempo, vocês, como carta dos anjos, têm integridade. Eu acho maravilhoso, na mesma semana em que vocês têm uma carta que fala de racionalidade, de maturidade e da habilidade de conseguirem aqui executar planos e ideias, vocês virem também com a integridade atrás. Portanto, é muito interessante. E a carta da integridade, eu vou chegar lá aqui mais de perto, mas é uma carta que nos diz o quê? Alinhe as suas ações para que estas correspondam aos seus valores e à sabedoria interna do que é certo para si. Ou seja, nós temos esta carta a dizer: seja íntegro, ou seja, as suas ações vão ter que corresponder àquilo em que você acredita. Portanto, aquarianos, vocês vão ter de agir de acordo com aquilo em que vocês acreditam e daí serem íntegros, mas depois, ao mesmo tempo, vem-nos dizer a sabedoria interna do que é certo para si. E isto é muito interessante, porque a sabedoria interna do que é certo para si está ligada aqui à maturidade e está ligada a esta parte mais racional que o Imperador nos traz.
Portanto, isto significa algo muito interessante, aquarianos. Significa que esta semana vocês vão ter aqui a capacidade de estarem mais íntegros, ou seja, agirem de acordo com aquilo em que pensam e acreditam. Vocês vão estar aqui mais capazes de analisar as situações de fora e, portanto, conseguirem ver as situações como um todo, mas de forma a que vocês consigam também entender qual a melhor maneira de as solucionar. Vocês não vão deixar as emoções toldar a razão, portanto, vocês vão ser racionais e sabemos que vão ser maduros relativamente a isso e, portanto, quer dizer que vocês vão ser racionais, mas vão ser justos, até porque estão a ser íntegros e, portanto, é aqui uma conjugação muito interessante. Vejam bem o que é que se vai passar esta semana com vocês, aquarianos. Eu estou curiosa para saber o que é que vai acontecer com a grande maioria de vocês, porque é uma semana que chama pela vossa integridade, pela vossa maturidade e pela vossa capacidade de conseguirem ultrapassar umas diversas situações com o quê? Com a vossa razão acima da vossa emoção. E passamos finalmente para peixes. Peixes, vocês são o último signo, mas são o signo que consegue trazer aqui uma estreia relativamente a cartas de tarot. Eu acho que nós ainda não tínhamos tido esta carta a aparecer nos nossos vídeos sobre os signos, que é o quê? Vocês têm a carta do carro. E reparem bem na carta do carro. Tudo nesta carta do carro mostra aqui uma dualidade. Portanto, temos um cavalo preto com outro cavalo branco. Temos aqui também este senhor que segura as rédeas, mas está mais elevado num cavalo do que está no outro. O cetro depois também aparece aqui. Enfim, acaba por não haver uma grande harmonia nesta carta. Não existe uma simetria exata nesta carta. No entanto, é inegável que ele aparece aqui numa pose triunfante, a maneira como ele vai aqui elevado, de peito aberto e pronto a entrar e enfrentar as situações. E, portanto, a carta do carro é uma carta muito interessante que é interpretada de forma muito diferente por muitos tarólogos. Eu, por exemplo, costumo interpretar esta carta, mas não é isso que eu vou fazer hoje. Eu costumo interpretar esta carta como um distanciamento físico que alguém faz. Eu levo literalmente para o lado do distanciamento físico. Mas isso é quando eu trabalho com o meu baralho está habituado a trabalhar comigo de outra forma. Com o Morgan, não é esse o significado que eu vou dar a esta carta, porque os símbolos que foram aqui colocados foram colocados com outro tipo de propósito. Portanto, eu vou-vos aqui mostrar melhor esta carta para vocês verem. Até temos aqui o sol e tudo na armadura e depois temos uma lua de cada lado. Temos aqui também estas estrelas que fazem praticamente pentagramas, praticamente não, fazem mesmo pentagramas aqui na coroa. Depois temos aqui mais esta lua no cetro também. Há aqui coisas muito interessantes para analisarmos a nível de simbologia. Agora, a nível de significado propriamente dito, vocês estarem com o carro significa o quê? Significa, peixinhos, que esta semana vocês vão ter uma vitória, mas não é uma vitória qualquer. Vocês vão ter uma vitória triunfante sobre algo na vossa vida que vos estava a atrasar ou que estava contra vocês. Portanto, é quase como se houvesse uma força qualquer que tenha estado a impedir-vos de chegar aos vossos objetivos, uma força que vos afastava dos vossos objetivos, e esta carta vem dizer o quê? Não. Vocês agora vão conseguir ter uma vitória triunfante, nem sequer é uma vitória qualquer, é uma vitória triunfante sobre tudo isso que estava a acontecer. Portanto, as dificuldades que a vida vos estava a colocar à frente, os problemas com que vocês andavam, aquelas dificuldades que pareciam que nunca mais se iam embora e não vos deixavam avançar, esta carta vem dizer: não, vocês vão conseguir, vocês vão triunfar e vão conseguir ultrapassar. E não é uma vitória qualquer, não é uma vitória simples, é triunfante. Portanto, é uma vitória da qual vocês vão sair a sentirem-se melhor com vocês mesmos, a sentirem-se mais orgulhosos daquilo que aconteceu. E é uma vitória que vos vai deixar com um sorriso na cara e com um sentimento bom e positivo dentro de vocês. Portanto, é uma vitória extremamente importante.
esta carta vai representar isso, mas vai também representar o quê? Que após vocês conseguirem resolver essas dificuldades, ou seja, após vocês conseguirem ultrapassar aquelas forças que estavam contra vocês e que não deixavam a vossa vida avançar, vocês finalmente vão atingir o equilíbrio. E é isso que esta carta nos diz. Portanto, vocês vão ter uma vitória triunfante sobre algo que estava contra vocês e após esta vitória, o que é que acontece? A vossa vida vai atingir o equilíbrio e vai entrar em harmonia. Portanto, muito importante, peixinhos, esta semana vai acontecer algo muito importante, uma vitória muito importante que vos vai dar este sentimento de quê? Este sentimento de conseguirem finalmente estarem em harmonia, estarem em equilíbrio e terem a vossa vida exatamente como vocês queriam tê-la. Relativamente a conselho dos anjos, eu penso que este conselho está ligado a algo que vocês possam fazer para que isto aconteça mais depressa, que é escute a sua intuição. Por que é que escuta a sua intuição é tão importante? A nossa intuição pode aparecer de diversas maneiras. A nossa intuição acaba por ser a nossa conexão com o nosso eu superior e, portanto, pode vir através da forma de sensações, pode vir através de sonhos, pode vir, lá vamos nós bater à sincronicidade outra vez, portanto, uma série de números que vocês estão sempre a ver, ou símbolos que se vão repetindo, ou então, sem serem números e símbolos, podem ser músicas que vocês estejam sempre a ver. Ou seja, uma determinada simbologia, uma determinada mensagem que está constantemente a ser-vos transmitida. Até pode ser um sonho que vocês veem repetidas vezes. E isso acontece porque a repetição numérica, a repetição dos símbolos, a repetição das músicas, a repetição dos sonhos acontece até que vocês entendam a mensagem. E muitas vezes até que vocês escutem a mensagem. E daí a importância de escute a sua intuição. Se vocês escutarem a vossa intuição, mais rapidamente e mais facilmente, vocês poderão conseguir ter a tal vitória triunfante sobre algo que estava contra vocês e mais facilmente vocês poderão verem-se livres de uma situação que vos estava a tirar o equilíbrio e a harmonia. Portanto, peixinhos, já sabem, querem ter a tal vitória triunfante? Escutem a vossa intuição. E o que é que a carta diz quando nós a aproximamos? Diz: o seu corpo está a receber mensagens precisas do divino. E lá está. Estas tais mensagens precisas do divino vêm como sensações, repetições numéricas, símbolos, músicas, sonhos, etc. Tudo aquilo que o outro lado precisar de fazer, tudo aquilo que o reino angélico precisar de fazer para que vocês compreendam a mensagem e escutem a vossa intuição. É tão simples ouvir a nossa intuição. Quantas vezes é que nós não vamos fazer algo e sentimos um frio na nossa barriga como que a dizer não, não faças, não vás. Isso é escutar a nossa intuição. Quantas vezes é que nós não vamos fazer algo e sentimos um calor, um conforto por dentro? Essa é a maneira do divino nos dizer: estás no caminho certo. Portanto, todas essas sensações fisiológicas que nós temos é uma maneira de escutarmos a nossa intuição. Agora, se nós não dermos importância a isso, as coisas vão ficar muito mais complicadas. Portanto, peixinhos, o conselho esta semana é: escutem a vossa intuição, estejam atentos a números, sensações, repetições numéricas, símbolos, sonhos, músicas, etc., para conseguirem a vitória triunfante que vocês necessitam. Porquê? Porque a vitória triunfante, sabem o que é que vos vai dar? Equilíbrio. E vocês necessitam de equilíbrio e de harmonia nas vossas vidas.
E pronto, por hoje estas eram as mensagens que eu tinha para vos transmitir relativamente às mensagens de tarô e as mensagens dos anjos para cada signo do zodíaco para esta semana. Já sabem, na próxima quinta-feira vai aparecer um novo vídeo, desta vez a abordar o tema da sincronicidade, mas a sincronicidade numérica, porque existem mais sincronicidades e outras maneiras de poder explicar a situação da sincronicidade. Mas vamos começar pelas numéricas então, agora nesta próxima quinta-feira. De resto, volto a recordar que as promoções de março transitaram para abril e, portanto, em abril vocês terão a possibilidade de falar comigo durante 20 minutos por 15 euros e terão a possibilidade de pedir uma leitura completa da vossa vida profissional por apenas 15 euros. Volto também a recordar que eu não trabalhei praticamente nada durante o mês de março. Eu estive doente a maior parte do mês e, portanto, eu não respondi a e-mails, eu não respondi a mensagens. Aliás, eu nem li a grande maioria das mensagens que me foram enviadas no Poder do Cosmos. A partir de amanhã, que é o dia 3 de abril, vocês vão me ver a agir de outra forma. Portanto, eu vou começar a responder aos vossos e-mails, vou começar a responder às vossas mensagens e vou finalmente acabar de enviar as leituras que têm estado penduradas à espera que eu ficasse normal outra vez e eu as pudesse enviar. Não é que elas não estejam feitas, porque estão, mas aquela vossa pergunta, que era aquela pergunta extra, eu quero enviar essa pergunta de forma atual. Portanto, eu não vos vou de forma alguma enviar-vos um vídeo, ou melhor, um vídeo que eu estava a ver ali atrás. Eu não vos vou de forma alguma enviar-vos uma leitura que eu fiz há um mês atrás. Não vou. A leitura de 2019 é a leitura de 2019 e não tem alteração alguma. Agora, a pergunta específica pode sofrer ligeiras alterações e é isso que eu quero voltar a fazer para vos poder enviar em condições. De resto, volto a recordar-vos que podem entrar em contacto todos os dias se quiserem ter uma consulta através do site da wingo.pt, onde eu me encontro 7 dias por semana a dar consultas. Podem também ter consultas de forma privada comigo, geralmente são mais por telefone ou por chat ou até por e-mail, e para conseguirem fazê-lo basta enviar uma mensagem para o Poder do Cosmos, na página do Facebook, ou então enviar um e-mail para poderdocosmos@gmail.com, ou ainda têm a possibilidade de escrever um SMS ou um WhatsApp para o número de telemóvel que também vai passar aqui em baixo, porque eu volto a recordar-vos que eu não atendo telefonemas, é muito raro, portanto é mais simples mandarem SMS ou WhatsApp do que enviarem um telefonema mesmo, porque eu costumo ter o telefone no silêncio, porque ou estou a dar consultas ou estou a gravar e, portanto, não consigo ter o telefone sempre perto de mim para essas situações. Volto também a dizer que, se quiserem falar de outros assuntos, podem fazê-lo como? Através dos meios que eu já disse, mas também aqui mesmo nos comentários do canal do Poder do Cosmos no YouTube, que está quase a chegar aos 10.000 subscritores. Podem também fazê-lo através da página do Poder do Cosmos no Facebook, do grupo do Poder do Cosmos no Facebook e do nosso grupo mais recente, Poder do Cosmos, o Despertar, também no Facebook, em que contamos com a colaboração de quem? Da Anabela Moraes e também da nossa Beatriz Oliveira, conhecida também como Beatriz Lopes, que nos estará a ajudar. Portanto, tenho aqui duas moderadoras fantásticas que me têm ajudado, principalmente quando eu não estou bem, quando eu estou doente, e elas seguram aqui as pontas. Quero também agradecer a todos aqueles que estiveram a assistir até aqui à estreia. Muito obrigado pela vossa presença, e se não conseguiram estar esta semana, a culpa foi minha por não estar a lançar este vídeo a horas normais.
Portanto, um beijinho muito grande mesmo assim para a Anabela Moraes, para a Beatriz Oliveira, para a Alice Fragoso, para a Amanda, para a Genilda, para a Elba e para todas aquelas pessoas que têm aparecido sempre semana após semana e que vão falando e que vão partilhando tanta coisa. Eu vou voltar a estar mais ativa a partir da manhã nas redes sociais e vai ser muito mais fácil vocês voltarem a entrar em contacto comigo. Até lá, desejo que tenham todos uma semana maravilhosa, com tudo a correr bem. Namastê e muito obrigada por me terem ouvido.